A paz do Senhor, irmãos. Oro para que tudo esteja bem com a sua vida e com a sua casa. Hoje nós iremos meditar no Salmo 34. É um salmo bastante apropriado para o nosso tempo, um salmo de Davi, onde Davi precisava de um milagre que ele alcançou em Deus. Então vamos à nossa leitura. Eu vou estar lendo o primeiro versículo, mas o salmo é composto por 22 versículos e gostaria que você estivesse fazendo uma leitura total desse salmo após essa pregação. E nós iremos visitar alguns versículos que são tremendos, são uma fonte de fé, de motivação, para que a gente creia através da experiência de Davi na providência de Deus. O salmo, no verso 1, diz o seguinte: Louvarei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca. Nós percebemos, já no primeiro versículo, um tom, e é um tom de um caráter de fé, quando ele fala todo o tempo, continuamente. Davi toma uma atitude, Davi reage a uma circunstância, e ele diz: eu vou bem dizer ao Senhor em qualquer ocasião. A gente sabe que é muito fácil nós sermos fiel a esse comportamento, ser fiel a esse sentimento quando tudo vai bem. Quando tudo está dentro da nossa rotina, do nosso controle. Mas o salmista diz, em todo o tempo. E o que ele quer dizer com isso? Na prosperidade, na paz, na alegria, na saúde, porém também no dia da incerteza, no dia da escassez, do conflito, da dor, da tristeza, independente da circunstância. Davi declara: este louvor ficará nos meus lábios para sempre. Então, Davi ele vai demonstrar, através dos demais versículos, o estado de espírito que ele estava. No verso 4, Davi vai demonstrar que ele estava em temor, porque ele diz: o Senhor me livrou dos meus temores. No verso 6, Davi vai dizer que salvou de todas as suas angústias. Então Davi estava angustiado. No verso 17, Davi vai declarar: ele me livrou de toda a minha tribulação. Davi estava atribulado. No verso 18 vai dizer que Davi ele estava contrito de espírito. E no verso 19 vai dizer que Davi estava com muitas aflições. Em geral, esse tempo de incerteza, de aflições, ele serve como um excelente instrumento que Deus se utiliza para tirar a nossa vida da acomodação. Muitas vezes a gente se encontra, vivendo para nós mesmos, esquecidos de Deus e do propósito que Ele estabeleceu para nós quando nos chamou para essa grande salvação. Então, às vezes passar por momentos de aflição, passar por momentos de dor é necessário para que a gente possa corrigir a nossa história de fé diante do Senhor. E Davi vai relatar em que circunstância ele estava. Ele se refere nesse salmo a uma experiência que ele passou lá atrás, lá em 1 Samuel, no capítulo 21, do verso 10 até o verso 15. Davi ele foge de Saul. Saul era o rei de Israel. E Saul ele teve um conflito muito grande com Davi, enciumado pelo sucesso que Davi teve. Davi já havia sido ungido rei, como aquele que iria suceder o trono de Israel, e Saul procurava matá-lo, e Saul persegue. O sentimento de Davi era de que qualquer momento a morte poderia tomá-lo por assalto. Davi vivia fugindo, angustiado, temeroso. Imagina Davi no seu momento de dormir, no momento que ele acordava, com aquela sensação de aflição que atingia o coração dele. Era esse estado que Davi estava. E Davi foge de Israel, foge de Saul. E Davi vai para o deserto. Um local sem vida, um local insalubre. E é ali onde Davi encontra o seu refúgio. E lá no capítulo 22, no verso 2, vai dizer que Davi retira-se de Gade e se refugia na caverna de Adulão.
Quando ouviram isso, seus irmãos e toda a casa do seu pai desceram ali para ter com ele. E olha só o que acontece. Ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, todo homem endividado, todos amargurados de espírito, e ele se fez chefe dele. Então Davi, naquela situação difícil que ele passava, e agora está rodeado num ambiente de homens desesperançosos, de homens sem nenhuma motivação na sua vida, e se junta. E Davi fica vivendo nesse ambiente, mas ele não se deixa contaminar. É como nós estamos vivendo num mundo cheio de conflitos, cheio de aflição, cheio de incerteza, cheio de medo, e nós não podemos reagir conforme o mundo reage, porque nós temos o Espírito de Deus. Davi tinha a unção do Espírito Santo de Deus, e Davi tinha que ser uma referência para aqueles homens. Aqueles homens não estavam com Davi por motivo nenhum, a não ser aquele que viu em Davi uma referência de um homem que andava com Deus. E Davi era especial. Davi era um homem segundo o coração de Deus. E olha só como finaliza todo esse momento. Quando Davi declara no Salmo, Davi vai dizer: clamou esse pobre ao Senhor, e o Senhor o salvou das suas angústias. O anjo acampa ao redor daqueles que temem o Senhor e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele confia. Davi vai fazer várias manifestações de fé, de convicção, de que Deus está com ele. E uma que eu gostaria que fosse realçada no verso 10, diz: os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam o Senhor de nada têm falta. O leão é o rei da selva. O leão é o animal mais feroz, mais temido. E todos são presas fáceis para o leão. Ele caça com estratégia com a sua família, e é muito improvável que um filho do leão ele venha a passar fome. Mas o texto diz que sim. E o texto vai dizer mais, que o leão da tribo de Judá, o rei do universo, aqueles que buscam a sua face, de nada tem falta. Eu quero que você se alimente dessa certeza, dessa convicção de fé. E nesses dias terríveis, dias de conflito, você possa fazer a diferença na sua vida, na sua casa, na sua família, crendo que maior é aquele que está em nós do que o que está no mundo. Deus abençoe a sua vida.